Olá, eu sou o Maurílio Mendes, sou ortopedista especializado em alongamento ósseo e cirurgias do pé e do tornozelo. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente chega ao valor final de uma cirurgia, qual o preço de uma cirurgia. Assiste aqui até o final que você vai entender. Quase que diariamente eu recebo pergunta de pacientes, seja através de WhatsApp, Instagram, no YouTube ou qualquer outra forma de comunicação. Os pacientes procuram a informação sobre o custo de uma cirurgia, qual é o preço de determinado tratamento que ele quer fazer, que ele precisa fazer. E eu entendo exatamente essa angústia, essa aflição que todo mundo tem, porque isso exige uma certa organização financeira do paciente, eventualmente precisa que envolva mais pessoas da família para poder compor essa questão financeira, que é importante para todo mundo, mas infelizmente eu não consigo ajudar através desse meio de comunicação. Os valores de cirurgia, os custos de cirurgias são determinados por uma série de fatores que são importantíssimos e que só conseguem ser analisados dentro de uma consulta médica, de uma avaliação médica. Então, a primeira resposta que eu sempre digo é: o primeiro passo que a gente tem que dar é uma avaliação médica. E nela eu explico cada etapa do procedimento. Primeiro, a gente tem que identificar se o paciente precisa de fato fazer o procedimento. A gente precisa identificar qual é o procedimento que ele vai fazer. E aí sim a gente consegue pensar em questões financeiras. O que vai determinar o custo de uma cirurgia? A gente, quando pensa numa cirurgia ortopédica, o paciente pode precisar pagar a internação no hospital, esse é um valor que ele tem que arcar. O paciente pode precisar pagar os materiais cirúrgicos ortopédicos que são usados na cirurgia, e o paciente vai precisar pagar os honorários da equipe médica. E todos esses três fatores são extremamente variáveis de um paciente para o outro. Quando a gente pensa no hospital, a gente tem hospitais que têm um preço mais barato que outros, por uma questão de conforto, uma questão de modernidade, e tem outros hospitais que são muito mais caros. Em algumas ocasiões isso não é relevante para o procedimento, mas tem pacientes que preferem ter um conforto maior. Ou seja, ele vai precisar ter um custo maior na escolha desse hospital. Uma outra coisa também que determina isso é: tem cirurgias que são maiores que as outras. E aí o paciente pode precisar ficar internado num hospital de um porte maior e que naturalmente vai exigir um aporte financeiro maior. Então o custo hospitalar é extremamente variável e a gente só consegue analisar isso numa consulta médica. O segundo fator que a gente considerou são os custos referentes aos materiais ortopédicos cirúrgicos que são usados durante o procedimento. E isso sim, na maioria das vezes, tratando de cirurgia ortopédica, pode ser a parte mais cara, a parte mais custosa da cirurgia. Os materiais ortopédicos utilizados muitas vezes são materiais caros. Em algumas ocasiões a gente não precisa de material nenhum. E quando que eu consigo determinar isso? Durante uma consulta médica. Sem examinar o paciente, sem saber qual o tratamento ele precisa, se ele precisa de algum tratamento cirúrgico, se ele precisa de algum procedimento, sem saber isso, a gente não consegue distinguir qual material o paciente vai precisar e, consequentemente, eu não consigo saber qual o preço que ele vai precisar pagar por isso. E o terceiro ponto que a gente havia comentado é sobre o custo da equipe médica. Mais uma vez, procedimentos mais simples precisam de uma equipe médica menor, com menos componentes. E aí o custo é mais baixo. Procedimentos médicos mais extensos, com uma demanda técnica maior, precisa de mais componentes, precisa de mais integrantes na equipe. E como a demanda técnica é maior, o preço é mais caro, a mão de obra é maior realmente. Então, esses três fatores são fundamentais para a gente chegar a um valor final de quanto o paciente vai precisar gastar quando ele precisa fazer uma cirurgia, um procedimento, seja lá o que for. E não é só isso que determina. Em muitas ocasiões, mesmo o paciente, mesmo o médico, não sendo conveniado a nenhum plano de saúde, como é o meu caso, que trato pacientes apenas de forma particular, mesmo eu não sendo conveniado aos planos de saúde, o paciente que vai ser operado pela minha equipe, ele consegue que o plano de saúde que ele possui, caso ele possua, o plano de saúde vai custear a internação no hospital e vai custear os materiais cirúrgicos necessários. Só não vai pagar aquela terceira parte, que é o honorário médico. Então isso é mais uma coisa que durante a consulta a gente consegue identificar. Porque se o paciente tem plano de saúde, o custo para ele é 1. Se ele não tem o plano de saúde, o custo para aquele procedimento vai ser infinitamente maior. Resumindo, qual é o recado que eu quero dar? Apesar de eu entender essa aflição, essa necessidade de uma organização financeira, a gente precisa de uma consulta médica.
qualquer tratamento médico, seja com tratamento apenas clínico, com medicação, seja tratamento com procedimento ambulatorial ou um procedimento cirúrgico, o primeiro passo vai ser sempre uma consulta. Antes disso, a gente não consegue identificar o custo disso. E por último, mas super importante, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que regula a nossa profissão, ele proíbe que o médico fale sobre valores de tratamento sem antes realizar uma consulta médica, porque o Conselho entende de toda a importância de ser feito o diagnóstico antes de determinar o tratamento e a partir daí sim a gente conseguir chegar a um custo de qualquer tratamento que seja. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários e compartilha ele com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Afinal de contas, é uma dúvida de muita gente. E com isso a gente consegue alcançar mais gente com uma informação útil e segura.